Então, nessa semana 3, a gente vai falar sobre reações químicas e ligação química. Então, quero que a gente desenvolva conteúdo para a gente começar a reconhecer o que é uma ligação metálica, uma ligação iônica, ligação covalente. Que eu acredito que você me corrija se eu estiver errada, Larissa, mas acho que já teve um pouquinho no primeiro ano. E aí a gente começa agora a se aprofundar mais um pouquinho. A gente começa a diagnosticar quando que é uma ligação metálica, quando que é uma ligação iônica, covalente. E eu gosto sempre, e esse mapa mental tá bem completinho, que a gente tem essa regra do octeto. Você sabe o que é? Então, vamos começar pela explicação dela. Na química, a gente tem essa regra que facilita muito a gente entender quando tem transferência de carga, e foi definido que na última camada a gente vai ter 8 elétrons. E isso vai ser muito chave para a gente entender o que acontece, o que está aqui desse lado, que é da ligação iônica, que está muito associado com a perda e ganho. Então, quando você vai doar um elétron que é negativo, você fica o quê? Positivo. Então, a gente tem o cátion. E pensa comigo, se eu tenho um elétron que é negativo e eu receber esse elétron, ele vai ficar mais negativo ainda. Então, quando você vê esse elemento que está negativo, ele vai receber o nome de ânion. Já na ligação metálica, a gente tem sempre um mar de elétrons. Por isso que é muito resistente, a gente encontra um metal, por exemplo, para segurar a lousa da sua própria escola, metal para segurar suporte, porque é uma ligação muito estável. E do outro lado, a gente tem aqui a ligação covalente, que ela sempre é feita pelo compartilhamento. Se aqui na iônica, que está em verde, a gente doa e recebe, aqui na covalente a gente vai compartilhar. E essa parte aqui de interação entre moléculas, de dipolo instantâneo, dipolo e ligação de hidrogênio, vou deixar mais para quando a gente estiver fazendo exercício, mas só para a gente conseguir abordar tudo de forma rápida, já vou falando que esse dipolo instantâneo, ele é uma interação entre moléculas, ou seja, é uma molécula com outra. O que não acontece de diferentes partes quando a gente fala assim. O dipolo instantâneo ele vai acontecer entre uma molécula que é apolar. O dipolo-dipolo entre uma molécula polar. E a ligação de hidrogênio é também polar. Aí você vai falar, nossa, Duda, mas então a gente tem uma interação que ocorre entre uma molécula polar e duas polares? Por quê? Porque especificamente, quando é ligação de hidrogênio, é uma molécula polar, mas que tem que ser ligada com um elemento mais negativo ainda. E aí, com o tempo, a gente vai ver que esses elementos mais negativos ainda vão ser principalmente o flúor, que é sempre representado com a letra F, o oxigênio, que é representado pela letra O, e o nitrogênio. Outro assunto que a gente vai falar também nessa monitoria é sobre o balanceamento das equações, né? E tem esse exemplo aqui, que por sinal tem envolvido o oxigênio aqui, sua transformação. Então a gente pode falar que essa é uma reação de combustão. E tudo que eu tenho desse lado aqui, que é o reagente, eu vou ter que ter a mesma quantidade desse lado, porque a gente não perde átomo, a gente só vai transformar. Então, vamos ver aqui. Ó, eu tinha
2 carbonos desse lado. Então, eu tive que colocar um coeficiente aqui desse lado também, para eu continuar tendo 2 carbonos. O hidrogênio, eu tinha 6 hidrogênios aqui. Então, a mesma coisa vai ter que acontecer do outro lado. E o oxigênio também. Então, essa sempre vai ser uma representação que a gente vai aprender a, justamente o que está falando aqui, a acertar esses coeficientes. Então, quando a gente for fazer exercício e eu perguntar, qual que é o coeficiente que a gente vai usar? Eu vou estar me referindo a esse número aqui, que vem na frente da molécula. Eu só passei pelos tópicos. Se você tiver alguma dificuldade, por exemplo, ligação química em si, na parte de conceito ou de balanceamento, você pode me perguntar, ou você já prefere que a gente vá fazendo os exercícios? Pode ser. Aqui eu só coloquei que eu faço ciências biológicas, eu acabei nem me apresentando, mas vou ajudar vocês na parte de química, que é uma das partes que o meu currículo na faculdade também contempla. Se você não tiver uma tabela periódica aí em mãos, eu sempre fico com uma aqui do meu lado, quando eu vou fazer os exercícios, que eu acho mais fácil. Mas se não tiver também, como a gente está à distância, deixa uma aba aberta da tabela periódica, ou pode usar, você me fala e eu volto nesse primeiro slide, tá bom? Então, a gente vai começar pela última parte, que eu passei muito rapidinho, e aí a gente entende melhor ela aqui agora com esse exercício, que é sobre interação entre moléculas, ou interação que vai acontecer de uma molécula para outra, e a gente vai aprender também a representar. Bom, lá na apostila do PET, a gente tem essas três e a gente vai aprender a definição primeiro. Você se recorda ou já passou por esse conteúdo? O que seria, por exemplo, um dipolo instantâneo? Tá. Eu vou deixar grifado o que eu guardo de informação e que me ajudou a entender, tanto para fazer as provas dos vestibulares, quanto assim, para ficar pro conhecimento para a vida mesmo. Que o dipolo instantâneo, ele é uma força intermolecular em substâncias que estejam por moléculas apolares. Aí depois eu vou dar um exemplo dessa molécula polar. O dipolo-dipolo seria também uma força intermolecular, só que por molécula, dessa vez, polar. E a ligação de hidrogênio, ela é muito semelhante quando a gente pensa no dipolo-dipolo, porque ela também acontece com uma molécula que é polar, só que vai acontecer com elementos que são muito eletronegativos. Então, vai ser, conforme a gente vai lendo e vendo as questões, que sempre aparece ou o flúor, ou o oxigênio, ou o nitrogênio. Aí eu acho bem importante a gente dar o exemplo e ter essa ligação como modelo sempre que a gente vê esse assunto de interação intermolecular. Por exemplo, aqui o Cl, que é o cloro. Ele vai ter, por um instante, um momento que, como está compartilhando os elétrons de um átomo para o outro, vai ter um instante, um momento que esse vai ficar mais positivo
e esse mais negativo. E eu acho que é bem intuitivo a gente pensar que se uma hora ele fica positivo e uma hora ele fica negativo, pelo fato de estar compartilhando, um instante, fica mais fácil da gente associar esse nome, que é dipolo instantâneo. Agora, a gente já vai perceber que é bem diferente quando a gente fala de um dipolo-dipolo. O hidrogênio, ele é positivo, a carga dele, e o cloro é negativo. Então, muito diferente do que acontece se fosse duas moléculas de cloro, não vai ter um momento que ele vai ficar mais positivo ou um momento que ele vai ficar mais negativo. É fixo. Esse polo é positivo e esse é negativo. E como que vai acontecer essa ligação entre moléculas? Vai acontecer com a parte que tiver negativa de um lado e a positiva do outro. Deu para entender a diferença entre o que é dipolo por um instante ou o que é um dipolo-dipolo? É, se não, você pode me falar a qualquer momento que eu volto, tá bom? Então, para fechar, a gente tem aqui esse exemplo, ele é muito usado em vestibular. Então, eu trouxe a molécula de água e, às vezes, é muito perguntado quantas ligações a molécula de água consegue fazer. E aí, só de olhar essa interação, a gente consegue ver que são quatro. Por que são quatro? Aqui a gente tem o oxigênio ligado a um hidrogênio, depois ligado a outro hidrogênio, e sobravam aqui em cima um elétron e outro elétron. Então, esse elétron que sobrou em cima da molécula de oxigênio, ela vai acabar fazendo mais uma ponte aqui. Por isso que em alguns lugares, se você pegar alguns livros mais antigos, eles não falavam ligação de hidrogênio. Eles falavam ponte de hidrogênio, que também é o que tem no nosso DNA. Então, a molécula tem aqui o hidrogênio positivo. Aqui do outro lado é outro hidrogênio, que está positivo também. E o oxigênio, que ele é eletronegativo. Ou seja, ele vai ter dois elétrons sobrando. E elétron é o quê? Negativo. Então, ele tem uma carga aqui, 2 menos. Então, essa molécula, ela tem um polo, um vetorzinho aqui, negativo apontando. Que é o que acontece aqui no HCl, que é o cloreto de hidrogênio também. Não, o ácido clorídrico, perdão. E então, a gente consegue ver que a diferença de uma interação como essa que eu estou apontando para essa aqui é justamente porque ela tem um elemento mais eletronegativo, que é o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio. Nesse caso aqui, é o próprio oxigênio, né? Eu vou deixar depois disponível essa resolução. Aí pode, depois que estudar, me perguntar também. Mas, assim, uma forma que eu acho mais simples de aprender é justamente você fazer a leitura do que é um dipolo instantâneo
e já escolher assim um exemplo para ficar guardado na sua cabeça, que é o que você sempre vai recorrer para lembrar dessa diferença dessas três. Tudo certo? Essa questão aqui, ela já vai abordar sobre as características, que é uma parte mais específica, normalmente é cobrado nas provas, o pessoal que é da área mais de exatas ou de biológicas que vai prestar segunda fase, ou mais assim. Quem presta Enem também é uma carinha da prova do Enem essa questão. Então, vai falar aqui. Os metais possuem características específicas devido à ligação que se estabelece entre os átomos ligados. Dentre elas, podemos citar brilho, dúctil, maleável, conduz calor, conduz eletricidade. E a gente vai marcar a alternativa que vai estar correta, seguindo tanto o modelo da ligação, como também a propriedade dessa ligação. Então, antes da gente começar a conversar sobre as características, eu quero que você, por exemplo, lembre sobre essa parte aqui da apostila, que é justamente sobre isso que a questão fala. Vai ver a ligação, vai falar muito sobre esse mar de elétrons, a iônica, que doa e recebe, e a covalente, que compartilha os elétrons. Então, vamos voltar lá. Aqui, fala assim, o brilho característico dos metais é devido à transição dos prótons nas camadas da eletrosfera? O que você acha? Tá certo? Ou você consegue falar para mim, Duda, eu acho que tem alguma coisa nessa alternativa que não está correta. Por quê? Tá, então, realmente você falou corretamente, tem alguma coisa errada aqui. Então, a gente vai entender agora o porquê que tá errado. O brilho característico dos metais existe, é real. Só que ele não é por causa da transição dos prótons. Porque quem que salta de uma camada para outra não é o próton, né? É o elétron. Então, isso aqui fez a questão ficar errada. O mais correto seria falar que é pela transição de elétrons na camada superficial, que é a mesma coisa que eletrosfera. Eu sempre vou tentar trazer outras palavras para falar até a mesma coisa, para a gente ir acostumando de como que pode ser cobrado. E esse brilho, ele vai ser justamente assim. Tem uma molécula e o elétron em volta na eletrosfera. Aí o que acontece? Ele fica saltando de uma camada para outra. Quando ela volta, ele precisa liberar essa energia que ele pegou. E aí ele libera na forma de luz, que a gente vai ver, né, na forma de brilho. Então, tudo certo? Vamos aí para a segunda alternativa. Será que tá certo? Fala assim: a trefilação de barras metálicas é possível devido ao mar de elétrons. Eu já vou dar uma pista, porque a gente não falou sobre trefilação, né? Mas é só uma palavra mais chique para a gente falar de possibilidade de amassar. Por exemplo, você consegue, pega uma lata de refrigerante, você consegue amassar, certo? Por quê? Eu já dei, né, uma dica que não é por causa do mar de elétrons. Por que será que é? Quer arriscar alguma coisa? Vamos aprender então. Seria porque os átomos eles conseguem, né, entre aspas, escorregar
E principalmente por essa última parte aqui. É uma ligação muito forte. Para a gente associar isso na nossa cabeça, acho que a gente pode pensar, antes, quando a televisão não era essa de plasma, ela era grande, tinha aqueles tubos, então era pesado. Como que a gente pendurava na parede? Por aquelas barras de metal. Justamente porque tem uma forte ligação e aí a gente vai conseguir ter a estabilidade, né? Vamos aí para a próxima. Fala assim: a possibilidade de amassar um metal é devido à atração eletrostática entre cargas iguais. Você acha que isso está certo ou está errado? Então, não tá. Justamente porque ele usou atração eletrostática. Só que esse amassar o metal é justamente pela forte ligação que eles têm e dessa possibilidade de poder, né, escorregar os átomos. Então, a gente segue procurando essa resposta certa. Vamos ler a próxima. A condução de calor é a propriedade mais familiar e pode ser explicada pela movimentação dos nêutrons. E essa questão? Será que a condição de calor é realmente explicada pela movimentação dos nêutrons? O que você acha? Isso, não é mesmo. E essa condução de calor vai ser por causa dos elétrons, que formam os verdadeiros mares, né? Que tanto no resuminho da apostila do PET está representado de laranja, tudo em sequência. Então, só sobra uma alternativa, né? Só que a gente vai entender essa característica. Quando uma corrente elétrica passa por um metal, o mar de elétrons é formado. Então, essa é a alternativa certa. E a gente pode confirmar justo pelo fato de que os elétrons livres formam verdadeiros mares nesses metais, e aí é possível sim conduzir corrente elétrica, conduzir energia. Essa aqui eu vou deixar, vou fazer uma com você, e aí depois eu te dou um tempinho para pensar, para não ficar só eu falando e não te cansar também. A questão fala assim: considere uma reação onde são formados 1 mol de hidróxido de ferro 3 e 3 mol de cloreto de sódio. Assinale a alternativa incorreta. Então, né, vamos prestar atenção que só uma vai estar errada. Na outra questão era ao contrário. E a primeira questão fala assim: a massa referente de 1 mol de hidróxido de ferro é igual a 107 gramas. Você já chegou a fazer questão parecida com essa, Larissa? Ah, tá. Então a gente vai aprender como fazer, porque ela é muito recorrente. Então é bem importante a gente aprender. Aqui me fala sobre uma massa de 1 mol. Então, como que eu faço? Cada elemento aqui tem um valor na tabela periódica. Por isso que eu falei que isso é importante, quando a gente for fazer, ter a tabelinha do lado. Deixa eu voltar no primeiro slide, que aí eu mostro para você a tabela. Então, olhei a questão, vi que fala sobre massa, eu vou ter que calcular. Eu não preciso saber de cabeça quanto é a massa de cada elemento. Então, o que eu faço? Venho na tabela periódica. Aqui a gente vai ver que a massa é cerca de 55,4
84. Então, eu vou arredondar isso. Se for 0,5 para baixo, eu arredondo para 55, mas nesse caso é 55,84. Então tá maior que 5 após a casinha do decimal aqui, né? Então vou arredondar para 56. E isso a gente vai fazer sempre. Então, já anota aí que a massa de um átomo de ferro é 56. Qual outro elemento que a gente vai usar? O oxigênio. Aqui fala que é 15,999. Então, a gente pode arredondar para 16. E o outro seria o hidrogênio, aqui em cima, que é 1,008. Então, a massa é 1. Tenho todas as informações que eu preciso. Vamos voltar lá para o exercício. Quantos átomos de ferro eu tenho aqui? Eu tenho 1. Então, vai ser 1 vezes 56, que é o valor que a gente acabou de ver na tabela periódica. Quantos átomos de oxigênio eu tenho aqui? Está entre parênteses, 3. Então, vou multiplicar 3 vezes o número dele, que é 16. O hidrogênio, eu tenho 3 também. Então, vou multiplicar a quantidade dele, que é 3, pela massa dele, que é 1. E aí, a gente faz essa conta aqui, né? E vai dar 107 gramas. Ó, cada átomozinho aqui, a gente vai lá ver a quantidade. Aqui é o ferro. Então, eu vou lá na tabela para achar quanto que é. E deixa eu voltar aqui para ficar melhor. Achei o ferro. E isso vocês devem ter aprendido que o peso vai ser o último númerozinho aqui, tá? Então, é 56. Foi? Aí o próximo seria o oxigênio. O número dele de massa é 16. E o último que pede é o hidrogênio, que é 1. Mas não precisa olhar todos de uma vez. Quando estiver fazendo o exercício, pode olhar um de cada vez. Então, vamos supor, eu vi que é o átomo de ferro, então eu olho na tabela e vejo que é 56. Aí, ok. Aí eu esqueço da tabela e vou aqui para o próximo elemento. É o oxigênio. Eu tenho 3 oxigênios. Então, eu marco aqui a quantidade. Aí você pega e volta na sua tabelinha e olha lá. Ah, o peso dele é 16. Aí anota aqui. E aí falta mais o último elemento aqui. É o hidrogênio. Quantidade 3. Aí vai lá na tabela e é o primeiro, né, aqui. Então, o número de massa é 1. Aí você anota e aí depois é só fazer a continha mesmo. Claro, né? Multiplica primeiro aqui e depois soma tudo. Para você treinar, tenta fazer o do cloreto de sódio. Eu vou falando devagar e você olha e anota para gente fazer. Cloreto de sódio. Então, qual que vai ser o primeiro átomo que eu vou... Ah, tá, pode ser. Sem problema não. Qual é o primeiro átomo que você vai pesquisar na tabela periódica daqui? Isso, o sódio. Aí, acha na tabela o sódio para mim. Depois eu posso postar no grupo algumas frases para a gente aprender a guardar onde está cada elemento.
Para eu guardar, eu falava a frase: hoje li na cama, Robson Crusoe é francês. Aí eu já sabia que para achar o sódio, eu ia lá na primeira tabelinha, na primeira coluna da tabela. Então acha para mim, nessa primeira coluna da tabela, quanto vale o sódio. Conseguiu achar para mim na tabela quanto que vale o sódio? É o número de massa que você vai olhar. O número que tá maior. Isso. Se você perceber, vai estar 22,999. Então, tá muito mais perto do número inteiro 23 do que só 22. Concorda? Então, a gente vai arredondar que o número é 23. Então, já seguindo nesse ritmo, qual que é o próximo que você vai achar na tabelinha? Exatamente. Olha que interessante a questão do cloro. Aqui na tabela tá que ele varia entre 35,44 e 35,46. Quando a gente começou a falar de massa, a gente tinha falado que se a massa fosse menor que o número 5, a gente ia arredondar para o número anterior. Por exemplo, 1,008. Está muito mais próximo de 1 do que 2. Então, arredonda para o mais baixo. O que não aconteceu com o sódio, porque era 22,9, que está mais perto de 23. E aqui no cloro, olha o que aconteceu. Tá 35,44, que é muito perto do 5. Então, o que você vai fazer? Vai deixar 35,5. E aí você soma isso e a gente vai chegar na resposta, que vai ser 23 mais 35,5, que vai dar a resposta da questão. Ela tá certa. Agora, uma outra abordagem que eles podem fazer é a massa referente de 1 mol de cloreto de sódio é 58,5. O que está de diferente entre essa e essa questão? Aqui fala de 1 mol. Então, é exatamente isso que a gente calculou. O sódio mais o cloro. Só que aqui em cima fala sobre o produto. E aí a gente tem que voltar lá na questão e ver que foram formados não só 1 mol de cloreto de sódio, foram formados 3 mols. Então, a gente vai na famosa regra de 3. 1 mol é 58,5. Quanto que é 3, então? Faz, né, a multiplicação. X vezes 1, x. 3 vezes 58,5. E a gente vai chegar nesse resultado aqui. Depois de treino, pode fazer as contas com calma, né? A gente só não vai fazer aqui para economizar tempo mesmo. E respondendo a letra B, olha que bom. A gente já respondeu a C, né? Que o produto em si é 175,5 gramas. Mas a massa de um único mol, aí sim, é o que a gente calculou aqui. 58,5. Por quê? A massa da substância vai ser numericamente igual à massa molar dessa substância. Então, a gente pode vir para a questão que fala: a massa total dos produtos para os 4 mols formados é de 285,5 gramas. Quais são esses 4 mols? O 1 mol de hidróxido de ferro, mais os 3 mols de cloreto de sódio. As questões, elas vão se ajudando, tá percebendo? A gente já calculou quanto que tem 3 mols. E a gente também já calculou quanto que é 1 mol de ferro. Olha que bom.
Agora é só somar, então, quanto que está valendo esse mol com mais esses três. E a gente vai saber se está certo ou não. Então tá, 107 gramas do hidróxido de ferro, mais 175,5 gramas do cloreto de sódio. Quanto que vai dar isso? Depois, pode refazer as contas, tá? E a gente vai ver que tá certinho aqui sim. 282,5 gramas. E aí a gente pode responder essa última alternativa aqui. A massa referente ao produto formado de cloreto de sódio é de 175,5 gramas? Sim, a gente calculou aqui, né? Então, qual é a minha questão que está errada? A letra B, né? Porque aqui falava que o produto formado é de 58,5. E não, o produto são 3 mols. Então, a gente fica com a letra B errada. Como a gente viu rapidamente no início, tudo que tem desse lado da equação, que é o reagente, vai ter que ter desse lado também, que é o produto. Porque senão fica desigual e não é assim que acontece na natureza. Então, olha só. Eu tenho um átomo de enxofre aqui e aqui. Ah, então ok. Mas aí eu vou contar, eu tenho 2 hidrogênios aqui e mais 2 aqui, que dá 4. E aqui eu só tenho 3. Então, a gente tem que fazer alguma coisa para arrumar isso. Você tem alguma sugestão? Não tem problema. É bom porque é novo, aí daqui a pouco a gente já vai estar olhando esse tipo de questão e já conseguindo ter ideia de como resolver. O jeito é fazer com que apareça aqui um número que seja igual aqui. 4 e 3, o que que eu faço? Eu lembro da tabuada e vamos encontrar o que seja mais comum aí, que acaba sendo o número 6. E aí, como que eu faço para dar 6 de um lado e 6 do outro? Veja bem, a gente tem 2 aqui, então se eu adicionar o que a gente falou no começo da aula, que chama coeficiente aqui, 2 vezes 2 dá 4, com mais 2, eu tenho 6 átomos de oxigênio. Então, agora, a outra parte da questão vai ser eu aprender a deixar 6 aqui também. Quem multiplicado por 3 que dá 6? Tem um número que multiplicado por 3 vai dar 6. Pensa na tabuada. Esquece um pouquinho a química e lembra lá da tabuada na matemática. Um número vezes o outro dá 6. A gente já sabe que um desses números vai ser o 3. Então, quem multiplicado por 3 que dá 6 lá na tabuada do 3? Isso, o 2. Então, eu coloco aqui. Vamos conferir se a gente respondeu tudo certinho. Eu tenho aqui 2 enxofre. Quanto que eu tenho desse lado? 2 também. Ah, então a gente conseguiu acertar. Quanto átomo de oxigênio aqui? 2 vezes 2, 4. Mais 2, 6. E quanto que eu tenho desse lado aqui? 2 vezes 3, 6. Ah, que bom, a gente conseguiu acertar a questão. Porque tudo que tem do lado dos reagentes tem do lado dos produtos também. Viu como que a gente balanceia uma equação? As outras a gente vai fazer juntas, mas tenta fazer
só essa letra B aqui para mim. Só para dar uma dica, eu tenho dois hidrogênios aqui, e desse lado eu só tenho um. Então, eu já sei que eu vou precisar fazer alguma coisa. Pensa um pouquinho, aí quando você falar, Duda, eu consegui, me avisa pelo chat. Isso, vai ser dois aqui no produto. Vamos confirmar? Eu tenho dois hidrogênios aqui e dois aqui. Dois cloros. Olha, tem dois a mais aqui. Dois hidrogênios aqui, dois hidrogênios aqui. Dois hidrogênios aqui e dois aqui também. Muito bom. É desse jeitinho que a gente faz. Pegando a sequência, a gente tem aqui um átomo de carbono e aqui também. Mas a gente tem um de oxigênio aqui e mais dois aqui. Então, totaliza três. E aqui a gente só tem dois. Parece muito esse caso aqui, né? Como que a gente resolve? O 1, ele já tá aqui. Por exemplo, todos os numerozinhos que você não tá vendo estão o número 1. Por exemplo, aqui é 2, aqui é 1, aqui é 2. Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 2. Então, nesse caso, a gente vai tentar acertar, por exemplo, colocando dois átomos aqui. Aí vai dar 4. E aí, em vez de igualar, aumentou. Então, a gente vai tentar aumentar do outro lado também. E aí, a gente consegue fazer isso só adicionando 2, né? Vamos conferir? Dois átomos de carbono. Dois átomos de carbono. Dois átomos de oxigênio, com mais dois átomos. Então, 4 átomos de oxigênio. E aqui, 2 vezes 2, 4. Então, a gente conseguiu igualar toda a equação. Vamos para a próxima. O que está diferente aqui? A gente tem dois nitrogênios aqui, mais dois que dá 4. E aqui a gente só tem 2. Quem multiplicado por 2 lá na tabuada, que dá 4. Não, não vai contar. A gente vai olhar, olha a diferença. Aqui, a gente tem um númerozinho só no nitrogênio e aqui também. Só que aí até tudo bem. Só que a gente tem mais o outro átomo aqui de novo. Então, a gente não pode só ler isso aqui, a gente tem que juntar. Porque nesse lado só vai aparecer uma vez. Então, tudo que somar no reagente vai ter que aparecer no produto. Por isso que a gente vai colocar uma informação para dar. Só que se a gente colocasse o número 2 e fazesse a conta, depois a gente pode fazer com calma, ia dar diferença no número de hidrogênio. Às vezes isso acontece. Então, eu acertei que aqui deixa eu colocar mais um aqui. Isso. Eu acertei que aqui vai ter 4 nitrogênios com mais 2. E aí, semelhante ao outro exercício, a gente vai ter que fazer aparecer 6 aqui. Que é essa pergunta que a gente faz da tabuada. E aí, o hidrogênio. Vamos confirmar. 2 vezes 4, 8. Aí, dessa forma, a gente tem 8 aqui também. E agora só falta a gente confirmar se acertou de verdade, confirmando o oxigênio. Aqui a gente tem 4 oxigênio. E aqui a gente tem
4 também. Então, deu certo fazer desse jeito. Então, para a gente estabelecer uma regrinha só para economizar tempo, sempre deixa hidrogênio e oxigênio para o final. Ou para só conferir, ou para a gente ver se precisa arrumar de novo, igual aconteceu aqui. Por exemplo, se eu colocasse 2 aqui, eu acertava só o nitrogênio, mas eu não iria acertar o hidrogênio aqui do lado, né? Porque eu precisava adicionar alguma coisa no produto também. E aí, quando a gente trocou para acertar para 3 aqui, a gente viu que o somatório do oxigênio bateu. Então, a gente fez certo. Então, se você quiser anotar em algum lugarzinho no seu caderno, quando for fazer balanceamento de reação, deixar o oxigênio e o hidrogênio por último. E aí, nesse mesmo esqueminha, a gente vai para a próxima, que é menor, né? Então, a gente tem aqui. Vamos deixar o hidrogênio por último. Vamos começar pelo nitrogênio aqui. Eu tenho 2. Aqui eu não tenho nenhum. E eu não tenho outra molécula para adicionar. Então, eu já vou multiplicar aqui, né? 2 nitrogênios. E automaticamente, quando eu coloco o 2 aqui para acertar o nitrogênio ficar 2 e 2, eu acabei multiplicando o hidrogênio, né? 2 vezes 3. Então, essa multiplicação aqui me faz ter que ter 6 aqui também. E aí, multiplicação, né? 3 vezes 2, para dar 6 também. Se você quiser fazer a próxima, bati o olho aqui, o zinco tá igual aqui e aqui. Então, eu não vou começar mexendo nele. Mas olha aqui, o bromo tem 1 aqui e tem 2 aqui. Como que eu arrumo isso? Isso, coloco 2 aqui. E quando eu colocar o 2 aqui, eu vou passar a ter 2 hidrogênios. Vou passar a ter 2 hidrogênios e 2 aqui. Tem um erro aqui. Você consegue identificar qual que é? Isso acontece quando a gente balanceia errado e aí tem algo sobrando. O que está sobrando aqui na minha conta? Isso mesmo. Vamos arrumar ele aqui. Por quê? Só isso aqui já acertou a minha equação. Um zinco, um zinco. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. 2 bromos, 2 bromos. Só um coeficiente já acertou a minha equação. Muito bem observado. E essa última aqui, eu, quando vejo parênteses assim, eu tenho receio de esquecer que aqui está multiplicando. Por exemplo, aqui de nitrato de cálcio, eu tenho 2 nitrogênios, porque esse está em parênteses. E eu tenho 6 oxigênios, porque aqui tá multiplicando. Então, o que eu faço? Vou fazer aqui nesse cantinho. Eu escrevo a minha equação. Então, eu coloquei aqui e escrevi melhor. Mantive o cálcio, coloquei 2 nitrogênios e 6 oxigênios. Para a gente não se esquecer de que está multiplicando. Então, como que eu começo arrumando essa equação? Vou fazer aqui no lado, em vermelho, e depois a gente passa para cá. Eu tenho 2 fósforos no reagente, então eu precisei, igual a gente aprendeu, a colocar 2 aqui também.
E isso fez com que eu precisasse acertar o cálcio, que desse lado tinha 3 e desse lado não tinha. Então, com esse meu acerto, só das moléculas fósforo e cálcio, eu consigo ver que está sobrando hidrogênio de um lado e faltando no outro. Por isso que eu coloquei os 6 desse lado aqui, para dar a soma certinho. Vamos confirmar junto agora. O primeiro passo que eu fiz, vi que aqui tinha 2 fósforos. Tá vendo como foi importante vir aqui do lado vermelho? Que aqui a gente poderia esquecer que esse 2 é como se tivesse aqui. E aí, né, matemática. Igualei aqui, tive que igualar o cálcio aqui também. E aí só acertei o que a gente deixou combinado de fazer por último, que é oxigênio e o hidrogênio. A gente vai fazer a última agora, né? Que a gente está com o tempo se encerrando. E é uma questão simples. Vamos ver como colocar o conteúdo nesse tipo de questão também. Uma mistura de hidrogênio e oxigênio reage num recipiente fechado nas condições adequadas, produzindo vapor d'água. Aí aqui nessa questão, ele só pede para mim escrever já balanceado. Então vamos lá. Só um copia e cola. Tinha o hidrogênio, vou pôr aqui. Tinha o oxigênio, vou pôr aqui, que deu esse vapor d'água. Ok. Só que agora a gente sabe balancear. Então não posso deixar assim. Olha, eu tenho 2 hidrogênios aqui e aqui também. Mas o que está errado aqui? Isso, não tem um oxigênio. 2 aqui também. E aí, a gente vai pôr o 2 para igualar. Só que aí eu vou precisar adicionar e arrumar o hidrogênio. Então, o que eu fiz primeiro? A ordem da animação aqui foi ao contrário. Mas primeiro a gente igualou, né? O oxigênio que a gente viu que estava errado. E aí acertei essa parte aqui. 2 e 2. Só que aí eu acabei multiplicando o hidrogênio por 4. E aí, por isso que eu adicionei esse 2 aqui primeiro. Para dar 4. Aí a gente está certinho. E aí, a próxima, ele nada mais quer que o que aconteceu antes e depois de misturar. Então, eu fiz, né, a cópia de novo. Coloquei aqui, mistura antes da reação e mistura depois da reação. O que eu tinha antes? O meu reagente, esse primeiro lado da seta. E aqui, os vapor de água, que ficou depois da minha seta. Aqui eu só coloquei a molécula só para ilustrar mesmo, mas não precisa fazer isso na questão. É só para a gente ter outra forma de visualizar como que estava antes da mistura e como que ficou depois da mistura. E aí a gente viu que o oxigênio aqui, ele tinha uma carga. Aqui ele passou de outra. E é igualzinho a classificação que estava na apostila, que é uma reação de combustão. Uma reação que a gente vai chamar de óxido-redução. E é o que, por coincidência, fala aqui na letra C. Então, é só a gente lembrar da classificação do conteúdo da apostila, de como tem os tipos, né, de reação, e responder aqui bem conceitual mesmo. Essa foi a monitoria de hoje. Se você gostou, deixa seu curtir e compartilhe com seus colegas. Surgiu alguma dúvida? Deixe pra gente aqui nos comentários embaixo.
E também não esqueça de acompanhar a nossa ONG nas redes sociais.